Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais um O Que Não Fazer em Vendas, seu podcast semanal sobre vendas consultivas, sobre vendas B2B, aqui na Vesa TV. E se estou eu aqui desse lado, é porque do outro lado tem Luiz Schmidt. Tamo junto, a dupla de carequinha que tá toda semana com você conversando sobre vendas. É isso aí, prazerzaço, É um irmão. prazer gigante, irmão. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. É isso aí, finalizando um mês, né? Então, episódio de 29 de julho, né? Episódio muito interessante, num momento muito interessante, né? Num momento muito Olha, intenso. a gente tá pré-Black Friday, antes do período, porque é 50% de desconto agora. Que horror, Luiz! Corta! Corta essa parte, pelo amor de Deus. Olha só, muito bem. O Que Não Fazer em Vendas é um podcast da Vesa TV, do Grupo APC.com, um podcast semanal. Os episódios inéditos são publicados às terças-feiras, né, às 21 horas e 30 minutos, claro, com várias reprises aí ao longo da semana, na Vesa TV, na vesatv.com.br, muito em breve streaming também da Vesa TV estará disponível, mas estamos disponíveis também em diversos outros canais, não é isso, Luiz Schmidt? Você encontra a gente, olha, se você não seguiu ainda O Que Não Fazer em Vendas no Instagram, está perdendo grande oportunidade, Exatamente. porque a gente tem ali recortes de todos os episódios, a gente está republicando ali muitos episódios com recorte para você poder consumir ali na ida para o trabalho, na volta, naquele momento que você está sem fazer nada, vai lá e consome conteúdo de vendas. O Que Não Fazer em Vendas, você acha a gente lá no Instagram. É isso aí, O Que Não Fazer em Vendas. Siga O Que Não Fazer em Vendas, o nosso canal ali. Temos também no YouTube, né? No YouTube, o YouTube da Vesa TV, né? Você procura ali dentro da Vesa TV, tem uma playlist diretamente ali publicada com todos os episódios do Que Não Fazer em Vendas. Para você ter uma ideia, esse aqui é o como é que fala? 70º, né? 72º episódio do Que Não Fazer em Vendas. Estamos já na 3ª temporada do nosso programa. E é claro que você pode achar também esses conteúdos e falar conosco nas nossas redes sociais. Mas, Luiz Schmidt, em qual rede social se encontra Luiz Schmidt? Cara, Luiz Schmidt está presente em tudo. Olha só, no Instagram, a grande maioria dos meus conteúdos eu coloco lá, @Luiz Schmidt. O Schmidt é um pouquinho mais difícil, né? SCHIMITD. E no LinkedIn também publico no LinkedIn. TikTok, a gente publica no TikTok também. Obrigado a você que está chegando lá no meu Instagram. Está crescendo, graças a Deus. Tem bastante coisa lá fazendo, acontecendo. Então, seja bem-vindo aí à minha rede. Muito bem. Você me encontra como Hugo Palestrando para esses assuntos de vendas e marketing, muito mais no LinkedIn, né? Então, linkedin.com/IN/Hugo Palestrando é onde você mais me encontra sobre esses assuntos, mas também estou disponível no Instagram, como Hugo Palestrando, no TikTok também. Legal? E muito em breve a gente vai começar a republicar todos os episódios do Que Não Fazer em Vendas no nosso canal do Spotify. Então, para você que está assistindo a gente e gostaria de acompanhar a gente no Spotify, vai lá, dá um ping na gente nas nossas redes sociais, qualquer uma delas, que a gente já te manda o link direto do nosso canal no Spotify, e a gente só está acertando alguma questão técnica ali para publicar os novos e todos os outros antigos numa ordem que fique legal ali para você, certo? É isso. Hugo, hoje é um dia muito especial, não é? Muito especial, muito especial. A gente costuma dizer assim que a régua tá subindo cada vez mais. Demais da conta. conta. O negócio tá olímpico, assim, tá? Nossa. E hoje é um dia bastante especial porque, no meu caso, né? A pessoa que a gente está recebendo aqui como convidada hoje, apesar de estarmos nós de frente um para o outro, que você sabe que quando a gente está de frente um para o outro, normalmente é um aulão. Hoje não. Mas hoje nós temos uma pessoa que ela está remotamente conosco, mas eu fui impactado diretamente por uma palestra dessa pessoa, e num grande evento. Sim. E já fiquei ali de cara fã, né? E comecei a seguir, como diz Carol Monciola, perseguir. Quando eu gosto muito de um conteúdo, eu não sou seguidor, eu sou perseguidor. Eu sigo, curto, compartilho e tal. E agora, para você ver como que as coisas acontecem, temos essa pessoa como convidada aqui, Hugo. A gente tá falando de quem, Hugo? Pois é, olha só. Sabe que esse assunto de hoje, né, quando a gente fala que não existe mais marketing sem vendas, vendas sem marketing, né? Não é somente marketing, não é somente vendas.
quando a gente pensa nesse assunto, quem a gente traz, né? E é inevitável trazer essa mulher incrível, essa executiva incrível, trainer incrível de vendas, né? Então, que é um assunto que a gente vai tratar muito hoje, mas é muito interessante. Eu também fui impactado, e esse evento, não, a RD Summit, né? A primeira vez que eu Sim. vi a RD Summit, ela e uma outra pessoa que vai pintar aí o nome ao longo desse episódio de hoje. Mas olha só, vamos apresentar então, né? Sem mais delongas. Sim. A gente convidou ela, que ela é palestrante, consultora especializada em vendas, marketing, customer success, para vendas B2B, especialíssima em vendas B2B, tem mais de 20 anos de experiência acompanhando times de vendas, desde as primeiras experiências que ela tem, eu já vi ela explicando isso algumas vezes, Bayer, Merrill, Groupon, diversas outras empresas, apaixonada em vendas e centradas no cliente. Ela fala que a missão dela é identificar os desafios dos clientes e ajudá-los a tornar os seus processos mais produtivos e eficientes. Senhoras e senhores, ela que é sócia-diretora Latinoamérica da Winning by Design, nossa amiga Renata Centurion. Que com a rufem os gente. tambores! E aí, minha amiga, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E eu estou escutando aqui, estou vendo o tamanho da régua, né, que subiu, e estou vendo o tamanho da responsa aqui também. E olha, É um só prazer para com vocês. complementar os adjetivos, detentora de um sorriso, acho que o mais cativante que eu já vi na vida, e uma presença de palco que você sente a quilômetros de distância. Exato, exato. Eu falo que palestra com a Renata Centurion é uma palestra que ela vai mesclando, porque ela entrega muito, cara. Ela entrega muito, ela não miguela informação. Eu acho que foi né? sei lá, umas 5 folhas, assim, 40 minutos, que eu fui anotando de coisas. E ela vai transitando sobre as coisas, sobre os assuntos, com muita tranquilidade, com muita elegância. Então, a Renata realmente assim é um marco para a gente trazer você aqui para o Que Não Fazer em Vendas. É uma felicidade muito grande ter você com a gente, viu? Obrigada, obrigada. Que prazer, que emoção, né? Obrigada pelo carinho de vocês comigo. Vou ter que falar, né, Luiz? O Luiz estava falando que ele encontrou com a gente no McDonald's. Você sabe que outro dia eu não me lembro. Luiz, você tinha que ter falado comigo, tá? Olha, eu ia dar uma tietada, mas eu fiquei com vergonha que meus filhos estavam fazendo muita bagunça. Mas eu adoro, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa fica olhando para mim e eu falo, ou eu tô fazendo alguma coisa muito errada e comendo sanduíche do McDonald's, gente, cheio de ketchup na mão, né? Aquele centena de guardanapos, aquela bagunça, né, em cima da mesa. E eu vi o Luiz, e eu lembro da situação, porque eu achei super legal. Eram crianças que estavam super entretidas e conversando e falando toda a história, eu Sim. achei o máximo. E tava até compartilhando com meu marido, eu falei, nossa, olha que legal, né? Tem que aproveitar essa idade enquanto eles falam com a gente, porque depois eles não querem mais falar, não querem mais almoçar com a gente, querem estar conosco. Então aproveitem esses momentos, que é uma delícia, enquanto eles fazem isso. Essa bagunça é o máximo. É muito bom, e os meninos são incríveis, né? Inclusive, para você que está assistindo a gente aqui, hoje é dia 29/7, nas 2 próximas semanas nós teremos episódios falando sobre pais em vendas, né? Então vai ter o Gerson Cal agora no próxima terça-feira, e na outra semana terá um episódio especial que os nossos filhos estarão aqui para falar também, brincar um pouco com a gente sobre isso. Mas olha só, Renata Centurion, conta pra gente aqui, pra gente ter um primeiro alinhamento, quem é Renata Centurion na fila do pão? Conta um pouco pra gente. Pois é, quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por vendas, desde sempre. Eu venho de um mercado completamente diferente, né? Então eu venho do mercado farmacêutico, veterinário, e eu me descobri em vendas, com a venda acontecendo, né? Então ali no balcão, quando eu comecei lá atrás, eu fui promotora, eu fui vendedora, eu fui gerente de vendas, depois eu fui gerente de território, depois eu fui gerente nacional. E eu aprendi vendas fazendo vendas, né? E elas aconteceram na minha vida de uma forma muito intensa. E foi muito interessante porque eu brinco assim, quando o pessoal, sabe quando tem aquela lamúria, aquele mimimi, mas você não sabe como é que é o dia a dia, e aí o calor, e o carro, e o trânsito, eu falei, eu sei exatamente. Você que não sabe como era a vida antes do Waze, do Google Maps, que você tinha que usar o guia 4 rodas, montar todo o seu roteiro de 20 clientes para você organizar, atender, etc., durante uma semana, e eu fazia
quando eu era promotora, eu fazia a região do Vale do Paraíba. Então, eu fazia Atibaia, Bragança, região, sem mapa, Sim. porque não tinha mapa, Nossa. não existia. E eu tentei comprar mapa, não existia em lugar nenhum, não existia. E aí você tinha que conversar com as pessoas para que elas te levassem até o próximo Não é? endereço e você descobria onde é. E o mapa que a gente tinha que fazer, eu fazia a zona norte de São Paulo, né, como promotora, e eu não sabia nada sobre a zona norte de São Paulo. É E eu difícil virei um não. mapa É, ambulante. E era muito difícil fazer isso. É, Então, é. eu brinco e falo assim, gente, vocês não têm noção. Vocês têm que dar graças a Deus. Então, tem as dificuldades e tem as coisas melhores, que é tipo, ai, me leve desse destino a esse, tudo bonitinho, faz tudo certinho, quanto tempo vai dar? Que isso, gente? Isso é previsão, isso é uma bola de cristal na mão de vocês, maravilhoso. É Né? mesmo. Na minha época, não sei na de vocês, mas eu acho que também. Né? Não Sim. tinha isso, era mapa guia 4 rodas mesmo, rolando real. Né, gente? Vocês também são sim, da época, Sim, sim. com certeza, com certeza. né? Pois é. Mesma situação, E mesma o Hugo, situação. Hugo falou Exatamente. que você já tem muita experiência, né? Você contou da tua grande experiência, mas pelo que você está contando, obviamente, você começou muito cedo nesse serviço, né? Foi um trabalho que você começou bem cedo. Então, ao longo desse processo de vendas que você foi desenvolvendo, em que momento que você percebeu que vendas não era só uma carreira, mas podia ser um motor gerador para outras pessoas? Nossa, essa é uma pergunta importante. Quando eu comecei, eu comecei ao contrário de muitas pessoas. Então, primeiro eu fiz a parte prática e depois eu fui atrás da parte teórica, né? E Uhum. comecei a estudar. E naquela época, mais de 20 anos atrás, não tinha livro sobre vendas, não É tinha livro, verdade. não tinha livro de nada. Tinha Uhum. Kotler, e é isso aí, se vira com Kotler e é o É, que você tem para é o que tem para hoje, né? Os 4 P's, tá bom. E aí, como é que a gente usa isso no dia a dia? Exato. E existia uma metodologia, né, que a Bunch. Então eu comecei, uhum. então tá bom, Bunch, Lembro. autoridade, Aham. necessidade, tempo. E aí eu comecei a explicar para as pessoas, né? Eu lembro que eu tinha uma equipe eu era promotora e tinha uma equipe de vendedores que tinham pelo menos o dobro da minha idade. Tinha uns caras que tinham um pouco mais parecido, assim, que tinham uns Uhum, 30 uhum. anos, eu tinha 23 na época, 22, 23. E eu me lembro que eu peguei o Bunch e me agarrei naquilo com uma força. Não, a gente tem que Boa. fazer, a gente tem que aplicar, nós temos que entender como é que a gente vai organizar nosso pipeline, gerir isso, organizar o nosso tempo, né? Porque todo mundo tem tempo limitado, os caras tinham uma região específica para fazer. E aquele negócio da curva ABC, cara, era o caos. Então, eu comecei a estudar como é que a gente poderia organizar. Olha, eu nunca falei isso para ninguém. Eu Olha tô Olha lembrando lá só. atrás. E como é que eu organizo e ajudo essas pessoas a ter uma melhor visão e gerenciar melhor o seu tempo, a Aham. sua região, porque era uma região enorme, e os caras Aham. tinham 150 clientes para atender, na curva Caraca. ABC e atendia sempre os mesmos, aquela coisa que a gente já sabe. O Uhum. cara Aham, passava sempre o aham. mês, tirava pedido, né? Ia sempre na mesma coisa. E só tinha telefone, né, gente? Tinha e-mail, tava Verdade. começando o e-mail, gente. Verdade, verdade. Era bip, não, era telefone fixo ou bip, né? Sim, sim, sim. Essa era a época. Então, para quem não sabe, era assim que existiam as vendas naquela época, gente. Então, o que acontecia? O pessoal ligava e se você. A gente pensou até em fazer ligação para preparar as pessoas para receberem a visita. E aí a gente percebeu que era pior se você ligasse, que daí o cara blindava toda a recepção para não Justo, receber os vendedores. justo. Sim. Mas por que não acontecia isso? Porque não tinha nada de valor. Então o cara ia lá para tirar pedido ou para tirar Sim. dinheiro de quem chegava. E tinha um cara naquela época que chamava Chicão. O cara é 2 por 1, 2 de altura por 1 de largura. E esse cara era um cara que todo mundo adorava, né? Ele tinha uma cara de bruto, sabe o Brutus do Aham, Popeye? aham. Era o Brutus do Muito Popeye. bom. E aí o que ele fazia? Ele chegava nas lojas e o pessoal amava. Quando eu conheci ele, eu falei, nossa, esse cara não vende nada, mas ele era uma gentileza em pessoa. Olha Então as pessoas só, olha adoravam só. o Chicão. E o Chicão chegava. E essa coisa do relacionamento, ele levava muito a sério. Então o que ele Aham, fazia? aham. Tem uma loja, você é meu cliente, eu sou parceiro. Então, assim, o que você precisa fazer? Eu preciso, sei lá, organizar o meu estoque. Então, ele ia lá no sábado, no domingo, de noite. Qual é o Olha aí. horário que você tem para Olha organizar o seu só. estoque? Ele fazia isso com o cara. Eu tenho que pintar minha loja. Ele ia lá, vamos lá, trazia tinta, tudo, trazia a família para Entregava ajudar a muito pintar a loja. mais, né? Que legal. Entregava Aham. muito. E na hora que ele ia ter que fazer a venda dele, ele chegava nesses caras e falava, então, agora eu preciso da sua ajuda, né? Porque, né, uma mão lava a outra e tal. E as Sim. pessoas não sabiam dizer não pro Chicão.
É. E eu me lembro uma época que ele pegou e começou a fazer Guarulhos. Não sei se Aham. alguém já visitou Guarulhos. Sim, 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 Então, sim. tem lugares perigosíssimos em São Paulo, em Sim, Guarulhos. sim. Tem um lugar, agora não vou lembrar o nome. Era um lugar que, assim, era. Não sei se a gente pode falar sobre isso aqui, tinha facções criminosas, né? E os Sim. caras só podiam visitar Amiga, as. eu sou de Diadema. Fica à vontade. Diadema eu não conheço. Diadema eu não conheço, eu conheço Zona Norte, Vale do Paraíba, Atibaia, Bragança região e Guarulhos. E Guarulhos tem um. Ai, meu Deus, vou lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro. E esse lugar era um lugar que tinha toque de recolher a partir das 2 horas da tarde. Meu Olha Deus. isso, cara. Então, o que acontecia? Quem eram os vendedores que visitavam aquele lugar? Sabia que toque de recolher, e os vendedores tinham que ser conhecidos do pessoal lá que Sim, fazia a ronda. sim. Então, o Chicão conhecia todo mundo. E uma vez, e aí ele me levava nesse lugar e falei, Chicão, eu não tenho a menor condição de ir nesse lugar sem você. Eu ia lá com o meu guarda-costas, Chicão, e aí ele me ensinava muito, porque isso que eu aprendi, né? Do relacionamento, como é que você faz, tal, mas falava, Chicão, tem que ter alguma coisa por trás pra gente conseguir vender mais, porque não dá só pra fazer relacionamento, Sim, você passar o sim. fim de semana trabalhando com os caras, tal. E eu me lembro de uma vez que tinha um veterinário, ele recebeu um atendimento que era um cachorro baleado, Meu tiros em cachorro. Deus. E ele tava lá atendendo o cara, Bairro dos Pimentas, Bairro lembrei, dos Bairro dos Pimentas. Pimentas. Sei, Tá. Bairro dos conheço, Pimentas. Famoso. conheço. Então, né? Então, primeiro, nunca fui sozinha, sempre ia com o Chicão, ele sabia os lugares, né? O pessoal conhecia o carro dele e tal, que era realmente perigoso. E sabendo disso, porque né, quando você tem que conhecer a sua região, nada melhor que conhecer os clientes, a região. E a gente visitou esse lugar e o cara não apenas recebeu o cachorro com tiro, ele recebeu o tal do cara que também tomou o tiro, porque ele estava lá na boca, sei lá. Aham. E o veterinário tinha que tratar esse cara. Por quê? Porque ele não podia ir para o hospital. Ah, meu Deus do Então era um céu. veterinário que atendia a região e todas as coisas. Chicão estava lá como auxiliar enfermeiro veterinário, Meu porque Deus desse do viesse, céu. né? Não preciso dizer para vocês que ele era o único vendedor que vendia para esse veterinário, porque ele era o único que conseguia chegar nesse lugar e conseguia fazer isso. Então a gente começou. Por que eu estou contando essa história, né? Porque o Bunch para ele, ou qualquer outra metodologia, ela era acessória, né? Porque ele fazia uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que tem muito a ver com os seus clientes, conhecer o seu cliente, conhecer o seu mercado, conhecer o que está acontecendo, apoiado nas tecnologias e nas metodologias. Porque se você trouxer isso para hoje, né? Voltando na sua pergunta original, Luiz, como é que a gente faz para melhorar, né? Entender, expandir os nossos negócios? Se eu tiver uma metodologia que eu sei exatamente qual é o processo, como é que ele acontece, como é que eu carrego essa pessoa junto comigo, para não apenas fazer no feeling, porque ele fazia muito no feeling, né? Naquela época não tinha celular, hoje tem celular, o cara pega o celular e fala, tá bom, tudo isso, legal, você veio me ajudar, mas e aí? Eu tô aqui olhando no meu celular e tem uma oferta melhor de um outro concorrente, etc. Como é que você faz para bancar isso? Porque naquela época eles não tinham. Sim. O celular, eu acho que mudou muito essa informação. Então o cara tem na palma da mão tudo que ele precisa. Sim. Como é que eu faço para fazer com que o meu cliente veja muito valor no que eu estou vendendo? Preciso trazer alguma coisa muito melhor que todos os meus concorrentes, que ele veja valor na conversa comigo. Se ele não vê valor, não tiver nenhum impacto financeiro e emocional, né? Financeiro, a gente, dentro da Winning by Design, a gente traz muito essa metodologia do impacto racional e impacto emocional, eu não tenho como fazer isso acontecer. Exato, exato. Essa questão do impacto emocional e impacto financeiro ou impacto de negócio é uma coisa mega importante, porque assim, já faz bastante tempo que a gente debate sobre o meu negócio é um negócio B2B. Não, você não vende para um CNPJ, você vende para pessoas que representam esse CNPJ. Exatamente. E que nessa relação, que tem muito a ver, certo, com relação emocional, elas compram de você, né? Então é realmente trazer para essa humanização. E a gente percebe, sabe, Renato, o quanto as instabilidades do mundo, elas só aumentam, né? A gente estava falando aqui rapidamente, né? Esse é um ano que é o seguinte, né? Você abre qualquer portal de notícia, todo dia você tem alguma coisa para se divertir ali, né? Ou chorar. Eu ia usar para se emocionar, porque eu acho que retrata melhor, positivamente, né? Exato. Como você tem visto
E aí, olhando para não só executivos de vendas, mas empresárias, empresários, como é que você tem visto essa instabilidade dentre essas responsabilidades de vendas, que a gente entende que vendas ele é um departamento uma área que ele tem muita responsabilidade em trazer novas receitas, né? Eu sei que crescimento de receitas é seu grande assunto. Como você tem visto hoje esse momento de instabilidade? Dentro desse momento de estabilidade, como as empresas estão olhando os direcionadores para crescimento de vendas, né? Você falou do Chicão lá atrás, né? Hoje, como é que está esse contexto e quais são os principais direcionadores que você percebe que as empresas estão olhando por eles nesse momento de instabilidade? Então, eu acho que tem duas frentes importantes nisso que você está falando, né? Então, primeiro, entender o macroambiente. O cenário que está acontecendo lá fora, ele é fundamental para a gente entender o que a gente deve fazer internamente. Sim. Então, a gente está falando, né? A gente está há 3 dias aí do tarifaço, ou não, ou né? não. Do que vai acontecer com o Brasil. Então, ao longo do tempo, eu fui escutando várias opiniões, né? De economistas, porque a parte política a gente tem que separar da parte econômica. Justamente. Né? Tirando a parte. Porque, olha que interessante, gente, isso tem tanto de Winning by Design, é muito louco, porque eu peguei todos os frameworks da Winning by Design e comecei a aplicar. Se eu estivesse negociando, se eu fosse uma pessoa que fosse negociar com Trump ou com o governo americano, o que eu faria? Sério? Então, a primeira coisa. Não, sério, muito louco. E aí tem 2 frameworks. Depois, se vocês me lembrarem, eu mando para vocês compartilharem com a nossa audiência aqui. Maravilha. Excelente, excelente. 2 frameworks importantes. Primeiro, impacto. Então, separar, né, tirando a parte política da parte econômica, essa é a primeira coisa que a negociação tem que trazer. Porque virou um balaio de gato, assim, com tudo misturado junto, eu não gosto, eu tô de bom humor, tô de mau humor. Oi? Não existe isso, né, no mundo da negociação. Então, parece piada o que a gente está vivendo agora, mas olhando da forma séria, como é que a gente separa uma coisa da outra? Então, separando a política da econômica, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Olhando para a parte apenas econômica, a gente tem 3 frentes que a gente tem que olhar. Prazos de pagamento, né, valores de contrato e condições de pagamento. Então, assim, a condição de pagamento, contrato e os valores, se eu fosse um empresário ou uma empresária que estivesse aí, por exemplo, olhando para laranja, café e carne. Vamos até falar sobre carne, que é uma coisa que acabei de ver na notícia agora, assisti todos os noticiários da manhã para ver o que estava acontecendo em volta do tarifaço. Ai, meu Deus, vai quebrar todo mundo da parte de os pecuaristas, etc, etc. Não. E vou dizer o que vai acontecer. Se a gente olhar para o macro cenário que está acontecendo lá fora, quem está olhando para isso desde que foi anunciado, e o presidente americano é extremamente instável, né? E se a gente olhar para ele fala uma coisa hoje, amanhã ele muda, eu estou de bom humor, estou de mau humor, extremamente instável, então não dá para apostar no que ele vai pensar e nem dá para negociar com ele, né? Porque, eu estou de bom humor, então vou fazer isso. Ele humilhou o Zelensky em rede nacional, uma coisa maluca, né? Fez isso com diversos líderes. Então, a primeira coisa é não negociar com gente que é instável, né? Tentar buscar uma frente em que a emoção não faz parte desse negócio. Se eu olhar para essas 3 frentes, né? E eu olhar, por exemplo, se eu for uma pessoa que está negociando, qual delas é mais importante para você que está negociando comigo? Então, é o valor, é o contrato ou é a forma de pagamento? Se eu falo isso para quem está negociando comigo, eu já mostro para a pessoa que ela não vai ter as 3. Apenas uma é o que a gente vai negociar. Então, eu separo as 3 frentes, né? Para que a pessoa. E isso aconteceu comigo, Renata, negociando o Winning by Design semana passada. Quando eu olho para essa frente, e se eu falo para você, porque assim, se você é um negociador, né? Luiz, eu estou negociando com o Luiz e com o Hugo, pronto. Aí eles falam para mim, a primeira coisa que ele vai falar para mim é o valor. É muito caro. E eu quero um desconto. Sim. Se eu não trago essas 3 frentes, valor de contrato, prazo de pagamento e o contrato em si, o Luiz vai virar para mim e falar, é muito caro. Aí eu falo, tá bom, vou te dar um desconto de X. Aí o Luiz entra na frente e fala assim, tá, agora o prazo de pagamento. E quem é um bom negociador já sabe sobre isso e já vai naturalmente fazer isso com você. Então eu preciso trazer esses 3 elementos para a mesa e ver o que mais você quer trazer para essa negociação. No caso do governo americano, eles falaram um absurdo sobre política, que é inegociável, né, que é soberania nacional, etc. Então eu separo o joio do trigo.
E aí eu começo a organizar a frente do negócio. Se eu não tenho uma metodologia, um framework, um esquema, eu me perco nessa negociação e eu já não sei mais o que eu estou negociando. Então, por isso que é importantíssimo eu entender sobre o meu mercado que está acontecendo. Sim, sim. Então, no caso dos, por exemplo, pecuaristas, né, se eles tiverem outros mercados para negociar, que já estão fazendo isso, se eles olharem para o Brasil, nós como consumidor, a gente vai consumir muito mais carne, vai ser muito mais barato. Os Estados Unidos vai ser muito mais caro. Eu não sei o quanto vocês já consumiram carne nos Estados Unidos. É caríssimo, caríssimo, absurdamente caro. Vamos falar do Iaco. Quando eu falo com ele fala, nós fomos levar meu filho para comemorar o aniversário dele de 21 anos. Fomos numa churrascaria e pedimos um T-bone. É um negócio caríssimo. Assim, é absurdo. Né? Quando ele vem para cá, nós fazemos churrasco na nossa casa e nós oferecemos um T-bone triplo do tamanho que ele jamais viu nos Estados Unidos. Ele fala, meu Deus do céu, isso aqui é uma iguaria... Meu Deus, né? E aí tira foto e manda para todo mundo, posta em rede social, entendeu? Então, assim, o que para o seu cliente ou para a pessoa que está na sua frente é valioso. E aí você traz impacto. O que de valor tem para essa pessoa? Impacto racional, impacto emocional. Quando eu falo sobre impacto racional, o que eu estou trazendo para aumentar o seu valor de contrato ou diminuir o seu prejuízo, né, seu custo. E aí a gente falando com esses caras, o que eles podem fazer, e aí o governo já está olhando para isso, como é que a gente vai diminuir as perdas para esses caras. Se eu tenho tudo amarrado e o cara não vai quebrar, não tem que demitir todo mundo, eu tenho pelo menos um plano de contingência para isso acontecer nesse momento, né? E o impacto emocional é na vida das pessoas. Então a gente tem que falar, calma, tá tudo bem, né? Minha mãe foi no mercado ontem, né? Voltou, a gente foi almoçar. Vocês viram que maravilha esse negócio do tarifaço? O café já baixou o preço. Não sei se vocês foram. Então depende do público. Para quem? Exato. Né? Outra coisa, comparado a quê? Então, tá bom, mas eu, por exemplo, eu não sei qual é o valor, né? Não sei, a gente compra online e eu não sei o valor que tá o café. E ela falou, não, baixou de 60 de 68 para 60, 38 para 30. Isso. Né? 38 para 30. Falei, nossa, mãe. E agora vai baixar ainda mais. Eu tô maravilhada com isso. Tomara que continue caindo. Outra coisa, suco de laranja, não sei se vocês tomam normalmente, caríssimo aqui no Brasil, por causa do valor dos Estados Unidos. Então, para nós vai ser nadar de braçada, gente, maravilhoso. Né? Então, assim, para quem é ruim. Então, olhando todo esse mercado, o que vai acontecer, fazendo o plano de contingência, não tem nada para a gente se apavorar e tem que aguardar o que vai acontecer vindo de lá. Se eu tivesse que dar uma dica, né, uma sugestão, olhando para tudo que está acontecendo, espera, vamos ver o que vai acontecer, nada de pânico, né? E olhar para o lado. Quem são os nossos outros parceiros que a gente pode trazer para o nosso lado? Olhando para o... Vou puxar mais uma aqui, tá, Luiz? Manda bala. Nossa, eu viajei, né, gente, na resposta? Não, de forma alguma. É isso aí. De forma alguma. Foi excelente. Sabe por quê? Porque, e aí eu ia trazer a pergunta, já nem vou... Por que foi excelente? No mundo, e você sabe que eu falo isso num dos livros, né? No mundo de digitalização tem muita fumaça. Tem muita informação desencontrada e tem muito exagero. Sabe que eu recorro, às vezes, a algumas literaturas mais antigas, e tem um livro que, assim, lógico que os exemplos dele no meio do livro já são coisas da primeira metade do século passado, mas tem um livro que chama assim, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Dale Carnegie? É Dale Carnegie ou Napoleão Hill, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse aí tem que ler. Desse naipe, assim. E aí, o que esse livro faz? Basicamente, ele vai te ajudar a diferenciar duas coisas. O que é efetivamente problema, e são coisas que você precisa atacar, do que é só preocupação. Entendeu? Boa. E o que é preocupação, talvez nem aconteça. Sim. Então, a gente vê hoje um mundo muito envolto de preocupações. E não... Perfeito. Sabe? E não de percepção sobre o que efetivamente está acontecendo. Você sabe, o que eu acredito que isso é muito por conta do pensamento regional brasileiro da grande maioria dos empresários. Porque se a gente tivesse, todos os nossos empresários aqui, eles vivessem exportação e importação, eles saberiam exatamente onde isso está doendo. Mas a gente não vive isso. A grande maioria não vive. Então o que ele fica? Meu Deus, o que será que vem? Ele não sabe de onde vem a bola, ele só sabe que ele vai tomar uma bolada. Ele só não sabe de onde... Então ele fica exatamente nessa zona de fumaça. Por quê? Se você pega um empresário do Peru,
O cara fala, vai mudar tal coisa. Ele já fala, já sei o que vai mudar, porque o fornecedor tal já é de fora, eu vendo para fulano de tal. Tudo para eles é normal. Pra gente, cara, é um território tão gigante, a gente compra tão dentro e vende tão para dentro, que a gente tem muito pouca percepção real do impacto dessas coisas na nossa vida. Isso é um olhar meu sobre isso, mas eu vejo muito no dia a dia, que a gente não sabe muito bem o que é exportar e importar. E vira Perfeito. essa... Pois não, Renata. Não, ele falando isso, eu acabei de ter mais um insight aqui, que na verdade, além das pessoas não saberem o que é importação, exportação, superávit, ou o que está acontecendo de real, né? Tem tanta espuma que está acontecendo, e eu acho que tem mais coisa, porque o boom da inteligência artificial, das pessoas criarem, por exemplo, os posts, ou outro dia eu vi um professor meu, aliás, quem não segue Liao Xi. Ele é um cara top. Depois eu vou compartilhar com vocês também. Eu vi que você Ele falou dele. é um cara professor de professores e ele fez um vídeo no View 3, né? E falou assim: olha aqui como você consegue criar qualquer coisa para as pessoas ficarem em pânico, né? E tem muita espuma, inclusive gerada por IA, né? Forças escusas que estão trazendo coisas nada a ver para o nosso mercado, para deixar as pessoas em pânico. Sim. Então, eu acho que tem muito, primeiro, saber de onde vem a informação. Segundo, averiguar a fonte para ver se isso é verdade ou não. Minha mãe é especialista em cair em fake news, né? Minha mãe, meu sogro. Normalmente o pessoal assim. E aí eles mandam pra gente: isso é verdade ou não? Né? É verdade ou mito? E então eu acho que é muito importante a gente averiguar as informações que estão acontecendo para a gente não entrar em pânico e sabe aquele efeito de manada? Vai tudo pegar fogo, meu Deus, como é que vai ser, etc. Porque tem muita espuma, nada a ver que está acontecendo, e essa cortina de fumaça que o Hugo falou, eu acho que é isso que está acontecendo. Então, a gente não está olhando para o problema real, né, que está abaixo disso. E eu acho que a gente ainda nem sabe qual é o problema real. A gente vai saber agora, por exemplo, falando sobre terras raras, né? Sim. Então, qual é o interesse do governo americano nas terras raras? Porque talvez seja só por isso. Aí o cara vai querer negociar para pegar as nossas terras raras, que, de verdade, gente, não lembro quem que estava falando, foi algum economista, a gente nem usa. Dá para eles, tanto faz. É 1 tonelada, vocês viram isso? 1 tonelada para você usar 1 quilo de terras raras. São para fazer usinas superpotentes, etc., que é o que os Estados Unidos quer muito, né, na briga com a China, e nós somos o segundo país maior produtor no mundo de terras raras. E as empresas, exatamente, as empresas as empresas que estão sob a responsabilidade de exploração das terras raras, elas ainda nem desenvolveram a tecnologia ou infraestrutura necessária para poder processar terras raras no Brasil. E aí é justamente nessa questão, Renato, que eu trago o seguinte, vê, a gente falou muito eu chamei de fumaça, você chamou de espuma, vamos na tua que é espuma, legal? Para o empresário de médio porte, que é muito do nosso público também, tá? O empresário de médio porte, o gerente de vendas das empresas de médio porte. Como ele, então, ele tira essa espuma da frente, e aí vamos criar duas grandes formas de pensar aqui, né? Como ele tira essa espuma da frente para trabalhar em duas questões. A primeira é como ele retém clientes, legal? E como ele encontra novas oportunidades. Vamos pegar reter clientes. Você falou de negociação e algumas coisas, tem uma palavra que, na minha opinião, ela é chave, que é valor, né? O valor percebido pelo cliente sobre o que a tua empresa entrega para ele, né? Mas o que você sugeriria para essas empresas de médio porte ter atenção nesse momento, quando a gente fala de manter negócios nesse momento de instabilidade? Excelente, ótima pergunta. Eu acho que esse é o foco, né? Primeiro, o que você vende de valor real percebido pelo cliente. Porque eu vejo muita gente falando sobre mas eu vendo isso aqui, eu tenho um produto incrível, meu produto é foda, maravilhoso. Se ele não for percebido assim pelo seu cliente, você não tem nada. Ponto 1. Ponto 2. Qual é o valor que o cara paga? Né? A empresa paga por esse... meu produto é tão incrível, tão foda, que eu vou vender por R$1 milhão.
Ótimo. Quem vai pagar por isso? R$ 1 milhão. Uhum. Então pode ser incrível, maravilhoso para você, só que a gente tem que ter senso crítico para entender o que é valor percebido para o cliente. E muitas vezes a gente está tão cego olhando para o nosso umbigo que a gente não consegue olhar para isso e não Boa. busca essa informação. Boa. Então e várias pessoas podem perguntar, poxa, como é que eu faço para descobrir o que é valor para o meu cliente? Pergunta para ele, né? Então nós temos que fazer. Outra coisa legal que você falou sobre retenção ai meu Deus, como é que eu faço para reter? Primeiro, você tem cliente na sua base que continua comprando de você? O cara já comprou uma vez, comprou de novo, se manteve como seu cliente? Pergunta para ele por que ele gosta de você, por que ele continua comprando de você, né? Isso é valor percebido pelo cliente. Então, mas eu não sei como fazer a pergunta. Faz a pergunta. Por que você comprou de mim a primeira vez? Por que você comprou de novo? E por que você se mantém nosso cliente? Porque essa pessoa que gosta de você, ela vai te falar porque ela quer que você tenha sucesso. Esses são os seus parceiros. É assim que a gente retém, né? Pessoas, empresas, etc. E a gente só tem um valor percebido e consegue fazer retenção se a gente vender de verdade. E aí, eu vou adiantar uma pergunta lá do fim, mas que eu preciso falar de agora. Por favor. O Chicão falaria o seguinte: eu gosto de chegar no dia 1 para o meu cliente. Então, agora, nessa semana, vira o mês. Dia 1º de agosto, o que Chicão faria? Chicão provavelmente chegaria nos clientes e tucharia produto. Já ouviram esse verbo? Tucharia, sim. Tuchar. Tuchar vem do verbo eu tucho, tu tuchas, ele tucha, nós tuchamos, nós tuchais, eles tucham. Que é uma coisa que não deve mais, atenção, pelo amor de Deus. Tuchar o cliente eu pego meu produto, enfio o máximo que eu puder de produto nele, faço ele comprar o máximo, porque daí meu concorrente que vai chegar lá, vai vender na sequência, não tem nada para tuchar, porque ele já gastou todo o dinheiro dele. Né? Se eu tenho valor percebido pelo cliente, eu não preciso tuchar. Eu vou vender valor para o meu cliente vai comprar, porque ele fala, cara, o que você vende aqui, e aí não importa o preço. Isso é muito louco, né, gente? Outro dia me perguntaram, mas seu produto é caro. A pergunta fundamental nessa sequência, comparado a quê? Isso. Caro quanto? Isso. Caro para quem? Caro comparado ao quê no mercado? Do que você está falando? E olha, se tem uma coisa que eu me orgulho é de usar essa pergunta, inclusive numa mesa com um CEO, e o cara perde esse tribeiro e fala... Perde? Opa! Não sei. Então, esses empresários, né, de médio porte que a gente está falando, até empresários pequenos, se o cara virar para você, a pessoa que você está negociando, falar, tá caro, porque isso é natural do ser humano, tá? Principalmente brasileiro, a gente adora negociar. Todo mundo acha que é tudo feira. E se você baixa o preço pro cara sem trocar em mais um framework da Mini Bazar, se eu não fizer trade, ou seja, primeiro que a gente não dá desconto, vamos combinar isso, nós não damos desconto. Se eu for dar desconto, eu tenho que trocar isso por alguma coisa com o meu cliente. É isso. Porque senão é feira. Então, olha o chuchu, no começo da feira, o chuchu é o quê? R$10? Sei lá quantos reais. Faz tempo que eu não vou na feira. Aliás, feira é um lugar incrível para você ajudar, pra você aprender a negociar, né? Verdade. Sim. É uma coisa maravilhosa. Então, e do que não fazer, né? Chega no final da feira, o cara quer se livrar daquela mercadoria. Por quê? Porque é peso para ele levar, é prejuízo, né? Então, ele tem que vender mais barato. Então, o começo começou com 10, no final da feira, leva 2, eu te dou a baciada inteira, né? É isso. Se eu não negocio, não troco com essa pessoa por alguma coisa. E pode ser, por exemplo, um depoimento. Ou me introduz para alguém do seu meio que gostaria de comprar da minha solução. Quanto custa para o cliente isso? Nada. Custa nada. Custa conhecer alguém e introduzir para você. Mas você está trocando isso por alguma coisa. E você já traz o valor percebido para o seu cliente do seu preço. Porque se você não trocar, e você simplesmente der um desconto, o que vai acontecer? Por que você... Eu me lembro uma vez, uma pessoa falando comigo, cara, eu comecei com 100, no meio, assim, em 10 minutos de conversa, a gente estava em 50. Eu percebi que se eu continuasse falando com aquela pessoa, ela ia pagar para eu levar. Tipo isso. É o tipo comprar rede na praia, né? Quando você compra rede na praia, basicamente é isso, né? Não é? É isso aí. Quando eu oficializei meu casamento há 3 anos atrás, né? Aí a gente foi fazer uma viagem lá para o Rio de Janeiro e estava com os familiares da minha esposa, que são de Portugal. E ele queria comprar tipo uma caixa de som, né?
E aí ele ficou espantado porque, nossa, você compra tudo na praia? Então tava no Rio de Janeiro, você podia comprar pendrive, você podia comprar caixa, você podia comprar rede, qualquer coisa você achava lá. E ele ficou, meu Deus, mas como que você compra isso? Aí chegou um cara lá, olha, tá R$ 180 a caixa. Aí ele, nossa, Luiz, muito bom, né? Ele fez a conversão, ficou baratinho em euro. Em euro? Eu falei assim, calma, meu amigo, não. Eu falei, meu irmão, pra mim, pra cima de mim não, né, meu irmão? Aí o cara, como é que é e tal? Eu falei, cara, pô, isso aí a gente compra lá, eu sou da 25 de março, querido. Você compra muito mais barato. Aí ele, então por quanto que vai fazer e tal? Aí ele chegou ali, o que era 180, ficou nos 90, 80 e pouco. Eu falei, tá bom, vai. Esse aí é o que a gente compraria lá. Aí ele ficou abismado, mas como é que você conseguiu essa negociação? Eu falei, não é negociação. É só porque você tá num ambiente que é propício pra esse tipo de coisa. Só pra dar uma complementar aqui Por um pouco. favor. Hugo, alguns tempos atrás, a gente falou fez um episódio sobre gestão. Sim. E a gente falou justamente sobre gestão em tempo de crise. E aí, o que eu entendo, né? Tem algumas pessoas que estão na área de vendas, que eles são agentes do caos. E que eles usam essas informações justamente para isso, né? Sim, senhor. Eu vou dar um exemplo. Não é Chicão, mas vou dar um exemplo de um outro nome. Fui fazer minha barba ontem. Aliás, eu tô seguindo o Hugo, tô seguindo aqui para ter uma barba um pouco mais, né? Não consegui deixar crescer, mas fui fazer um design. E aí o cara foi cortar o cabelo ali, a barba e tal, ele falou assim, cara, olha, eu vou fazer um plano de assinatura, mas dia 1º vai aumentar. Tem que ser até agora, porque você sabe, depois disso tudo aí que tá acontecendo, depois do dia 1º tudo vai aumentar. Então o cara estava usando a informação que não tinha o menor contexto ali, ele estava usando para gerar uma demanda, para espremer uma demanda nesse negócio. Então tem muitas pessoas que usam essas notícias como agente do caos. Mas a gente aqui já conversou sobre isso. Tem alguns gestores que precisam ser os anunciadores das boas notícias de forma condizente. Então, dentro do que a gente está falando, muito de tirar essa espuma, talvez seja responsabilidade nossa enquanto gestor, nossa enquanto comunicador. Certeza. Quando eu estou frente a um cliente que ele está em pânico, eu falo assim, calma. É bem o que a Renata falou. Calma, peraí, vamos tirar essa espuma. O que realmente vai mudar para você é o preço? É o prazo? Né? A condição do contrato. O que vai mudar? Então, é isso. Eu acho que está dentro desse sentido. Faz sentido o que eu estou falando, Renata? Ou seja, nós, enquanto pessoas que têm consciência maior desse mercado, fazer o nosso papel de instruir o nosso cliente também para que essa negociação seja mais dentro de uma realidade? Total. E isso mostra, quando você faz isso, né, quando você tira a espuma e traz essa informação, você mostra para a pessoa o quão consultor você é ou consultora do negócio dele ou dela, né? Quando você traz essa informação, a pessoa fala, putz, que bom que eu tenho uma pessoa, o Luiz veio aqui, eu gosto de tratar com ele porque ele me traz informações de fora, me acalma, né? E me traz uma informação de fora que eu não sabia como lidar. Então, isso é muito legal. Isso tem muito a ver com relacionamento, que o pessoal fala em Customer Success, que é como é que eu faço esse relacionamento e trago novas oportunidades para a mesa. De novo, trazendo todas as notícias que eu vi hoje de manhã, foi muito interessante ver o mercado se reorganizando. Os caras estão falando com a China, mas estão falando com o mercado interno também. Sim. Por exemplo, né, como é que a gente vai... Café mais barato, que maravilha, né? Tô achando maravilhoso. Detalhe, né? Lá nos Estados Unidos vai sair caríssimo o café, que eles tomam que nem água. Eles não tomam água lá. Eles tomam refrigerante, que é soda, e eles tomam café, de todos os tipos variados possíveis. O Dan, quando esteve no Brasil, o Dan é cofundador da Winning by Design, ele tomou café com gelo, né? Numa época que a gente não tinha muito Starbucks, eram uns 8 anos atrás, quando a gente começou a Winning by Design aqui no Brasil. E aí ele pediu café, e na sequência ele... Não, mas eu quero um café grande. Ela... Café grande? Acho que eu vou... Daí ela perguntou pra mim, falei, sei lá, faz um copo. É chá, né? E aí ele pediu ice. Aí ela... Ice? Mas ele vai querer uma água com ice? Eu falei, não, ele quer só ice. Aí ele botou o gelo. Ela falou, não, meu Deus, só como não, assassinato do café ali. E ele falou, mas eu não tô entendendo por que vocês acham tão estranho. É uma delícia, experimento. Eu falei, meu Deus, um ice tea de café. É né? um ice tea de café, né? É uma coisa horrorosa, né? Então, eles bebem que nem água. Então, eu acho que o mercado americano ainda não percebeu o quanto isso vai virar para eles, né? Sim. E do nosso lado, como é que a gente tira essa espuma e organiza isso? Mas é bem isso, como é que a gente se transforma, e eu acho até que isso ajuda na retenção dos nossos clientes, que já são parceiros nossos, e vai ajudar na expansão desses clientes. Então, olha, você talvez não tenha olhado para essa nova oportunidade. Inclusive, para a gente crescer o nosso negócio, que faz XPTO,
No meu caso, aconteceu isso, né? Uhum, Várias uhum. pessoas falando comigo, olha, a gente precisa de mais habilidades com diversos novos mercados, olhando para esse cenário novo. Então, eu particularmente, fechei um monte de contrato novo com gente Olha aí. antiga, né? Olha. Uhum. Porque os caras querem olhar para esse mundo novo, entre aspas, porque tem muita coisa mais espuma na parte de IA. Não, porque IA vai fazer isso, IA vai fazer aquilo. Não. Nossa. Vai, mas ainda não estamos lá. Então, enquanto a gente não estiver lá, como é que a gente faz para se organizar? Porque senão, de novo, senso crítico, olhar para as informações, tirar a espuma, entender o que está acontecendo, ainda é uma habilidade muito humana. E ainda, né? Porque Sim, a gente não sim, sabe o sim. futuro. Mas principalmente na parte emocional. Então, se você está falando do impacto que vai causar no seu cliente, a gente vai causar, né? E são 3 impactos só, né? 2 sendo um racional, como é que eu aumento ou eu aumento o faturamento dos caras, Sim. ou diminuo o custo deles, é assim que eu ajudo o cliente, faço ele perceber valor, ou eu melhoro a parte emocional. Então, no emocional, olhando para isso que você falou agora, Luiz, como é que eu ajudo essas pessoas a sair do caos? Ai, meu Deus, o mundo vai Uhum. acabar e agora? Calma, não tem nada a ver com o seu negócio, você nem vende para fora, né? Você está trabalhando com tecnologia. Ai, mas as big techs, o que vai acontecer? O Google vai sair do Brasil? Vai nada! Imagina, um mercado gigante. WhatsApp, ai, o WhatsApp vai sair do Brasil. Vai, não, não, Não. gente, Não, o zero maior público possibilidade. do WhatsApp é brasileiro. É Não isso aí. existe ninguém no mundo que usa mais WhatsApp do que o Brasil. Então, É. assim, ou né, o nosso querido Zuckerberg não vai deixar o Trump fazer isso, que ele vai falar: não, você é louco, vou perder É. meu segundo maior mercado, ou o primeiro mercado, né? Sim. Que é o WhatsApp no Brasil. Então, tem uma pressão do lado de lá que não vai deixar acontecer algumas coisas que o nosso querido maluco lá, né, vai querer fazer. Você sabe, Renato, que ontem eu estava conversando com um parceiro de negócio e ele está pivotando o negócio dele, que era agência de comunicação para desenvolvimento de software. Olha. E aí o que ele falou assim, cara, tá chegando muita demanda para mim, porque ele se especializou com IAs e tudo mais, tá chegando muita demanda de desenvolvimento. Aí eu falei para ele, eu falei, cara, toda essa questão da IA que está acontecendo com a gente, o que acontece? As pessoas estão percebendo a possibilidade de automações que elas não percebiam. É isso aí. O que elas não sabem? Que muitas vezes não é nem IA. Ele vai usar um desenvolvimento normal. Ele falou, é verdade, eu estou com muita demanda de desenvolvimento de software que eu não tinha Uhum. e pouca de IA. Eu falei Uhum, que as pessoas não sabem ainda uhum, o que é uma IA. Às vezes uma API vai resolver pro cara o que... Um JavaScript bem feito, um É isso aí. PHP bem feito ali, resolveu É isso o aí. negócio do cara, mas o povo está usando o ChatGPT e percebendo a possibilidade de automação. Uhum. Então eu vejo, olhando um pouco das espumas, que agora já não é só a questão do tarifaço, mas a questão das IAs também, tem muita coisa, mas que eu vejo com um lado muito positivo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, que ela tem já uma idade avançada e tal, e ela falou, pô, eu tô pensando num negócio, eu tava viajando, e eu conversei com uma IA ali, e fui perguntando para ela criar um modelo de negócio para mim. Falei, olha que bacana, cara. Entendeu? E ela veio me perguntar se era legal. Eu falei, maravilha, vamos colocar em prática. É isso aí. É isso aí. Por outro lado, aí já nesse cenário um pouco desse tarifaço, eu tenho uma percepção de que talvez seja o momento em que o agro vai entender que o Brasil pode consumir melhor. Uhum. E que o Brasil pode entender que nós somos mais agro do que a gente imagina. Uhum. Ou seja, tem muita oportunidade que o agro, quando ele perde, como a Renata bem falou, vai abaixa café, essas coisas. Bom, mas quer queira, quer não, o mercado agro é gigantesco. E aí a gente pode se valer e conhecer um pouco mais esse mercado. As possibilidades que podem abrir dentro do mercado interno mesmo. Então eu vejo que ainda existem muitas possibilidades boas que podem acontecer com essas duas grandes fumaças ou espumas que a gente está falando. Boa. Mas, Hugo, você tem mais uma pergunta aí, né? Na verdade é o Mas seguinte... peraí, só um pouquinho, aproveitar Claro, aí claro. que você falou do agro, Luiz, e você sabe que eu estava vendo uma análise falando o seguinte, a gente vamos pensar no pior cenário, né? E aí, de novo, né? Como é que a gente lida com um cliente difícil? Então vamos botar o Trump. Ok. Somos nós 3 negociando com um clientinho difícil, nosso querido Trump bonitinho lá, instável emocionalmente. O cara, eu tô de bom humor, então. Vocês viram o que ele falou para a Europa? Eu quero ser um cara, eu tô feeling like a good boy. Então ele resolveu baixar Meu de Deus. 30% para 15% o tarifaço lá da Europa. Nossa, como você é legal, né? E aí a França, o Macron já ficou maluco, falou assim: gente, é um negócio horrível. Primeiro ponto. Se eu quero reter o meu cliente, eu não posso fazer uma negociação onde o outro lado se ache muito inferiorizado. Porque foi tapa na cara. É tapa na cara, rasteira, né? Jogar café quente na cara do outro. É isso que ele está fazendo. Então, as grandes potências mundiais
falaram, nós estamos lidando com um cara completamente instável, a gente não sabe mais quem é os Estados Unidos, é isso que está acontecendo. Então, nós todos temos medo. A gente está negociando porque a gente é obrigado. O cara não usou uma arma nuclear, mas ele está usando a tarifa, pelo menos ele não pegou em arma, né? Então, é bom. Olhando pelo balde meio cheio, ele não pegou em arma, que bom, né? Então, o que acontece? E agora ele começou a falar para o Putin, eu acho bom você começar a pensar melhor o que você vai fazer aí, que senão o negócio vai feder pro seu lado. Então, né? Irã, enfim. Mas olhando para isso, como é que a gente negocia com uma pessoa, né? Uma equipe muito difícil? Eu me lembro quando o Walmart chegou no Brasil, várias pessoas que eu conhecia tinham essa percepção do Walmart. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com alguém ou negociaram com o Walmart. Olha como é que era a cena. Primeiro, imagina o seguinte, entravam numa sala onde tinha uma mesa grande, enorme, e tinham várias pessoas do Walmart. Não importa se era uma coisa pequena, grande e tal, sempre tinha muita gente do Walmart e tinha lá, sei lá, 2, 3 pessoas, né, que iam negociar com eles. As cadeiras eram sempre menores e mais baixas do que do pessoal do Walmart. Então, eles faziam todo. O lugar era horroroso, era um lugar insalubre, era um e tal, não abatedouro, tinha né? café, não tinha água, e ficavam horas fazendo essa negociação. Aí levanta eu tenho uma reunião, volta, não sei o que, deixava as pessoas completamente perdidas, outras. O que aconteceu com o Walmart no Brasil? O Walmart se ferrou no Brasil, né? Por quê? Porque ninguém gostava de negociar com eles. Preço baixo todo dia para os clientes finais. Eu adorava comprar no Walmart. Eu tinha um Walmart do lado da minha casa, que agora virou Carrefour. Mas todo mundo odiava negociar com o Walmart. Então, cara, o Walmart saiu do Brasil. Olha que loucura. Como assim? Uma gigante, né? Como o Walmart. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora da negociação. E às vezes a gente se empolga em negociações, talvez esteja acontecendo isso com o Trump agora, onde ele acha que ele está por cima da carne seca, mas isso tem um limite, porque as pessoas começam a detestar negociar. Então, cuidado para você não ser um empresário ou empresária que vai negociar dessa forma, porque as pessoas, para voltarem, elas precisam gostar de negociar com você, né? E tem limite. Então, às vezes você está por cima da carne seca e está com, beleza, como é que eu faço? Só que numa próxima negociação, para fazer a retenção desse cara e para fazer a expansão, ele precisa gostar de negociar com você como pessoa, né? Não é o CNPJ, né? Precisa gostar de negociar. Então, muita atenção com relação a isso. Outra coisa importante também é entender, assim, quais são os outros mercados que a gente pode buscar. Pensando na carne, que a gente estava falando agora, já existem negociações dos empresários brasileiros para levarem a exportação para outros países na América Latina, na América do Sul, não América Latina, porque o México não está envolvido nisso. Como é que faz para carne ir para o Uruguai, por exemplo, e do Uruguai ser exportado aos Estados Unidos. Então, ainda mais do Brasil, que a gente, né, sempre vai conseguir arranjar um jeitinho para a gente conseguir cintura exportar. Mole, né? A gente tem cintura mole. Né? E mais, quando você fala, é que eu falo muito com o pessoal dos Estados Unidos, né? Principalmente Estados Unidos e Europa, a gente fala, e China também, que é o Patrick que fica lá. Então, eu acabo falando com eles semanalmente. Os Estados Unidos não sabe, americano, eu vou generalizar aqui, né? Óbvio que não é todo mundo, mas grande maioria. Qualquer instabilidade que acontece nos Estados Unidos, eles entram em pânico. Pânico. Então, por exemplo, a gente viu acontecendo inflação nos Estados Unidos. E pra gente falar, nossa, 1 ponto percentual é nada. 2 né? pontos de inflação. 2 pontos, nada. 1, 2, 3, tanto faz, até 5, né? Não acontece nada. E eles assim, meu Deus, nós estamos com inflação, vamos ter que pegar dinheiro da mão, não dá para ficar com cartão de crédito. Oi? Aí eles assim, vocês não estão nervosos? A gente? Desde que eu nasci é assim, gente. Vem inflação mais, inflação menos. Muda o governo, a instabilidade, a gente já está acostumado com essa instabilidade, né? Então, a gente sabe lidar com instabilidade de uma forma muito tranquila. Por mais que cause estresse, as pessoas, óbvio, né? Não estou pormenorizando aqui nenhum estrago que possa ser feito. Mas a gente sabe lidar muito melhor do que, por exemplo, os americanos. Então, eu acho que a gente sabe lidar com conflitos, né? Com a incerteza de uma forma muito mais tranquila, porque a gente está acostumado com ela, né? Não que isso seja bom, mas a gente sabe fazer isso. Né? Sim. Então, nesse momento é muita calma, né? Tranquilidade para ver o que vai acontecer e aí sim tomar as medidas. Hipóteses, né? Ninguém vai ficar vou ficar de braços cruzados esperando, mas hipótese e trabalhar com melhores e piores cenários para a gente ver para onde a gente vai. Eu temo que a gente tenha até nessa tua última colocação adiantado a última pergunta, que é
Mais um episódio, tá batendo mais de 50 minutos aqui. Os nossos episódios são aí por volta ali de menos de 1 hora, né? Com certeza, Renata Centurion, a gente vai precisar chamar ela novamente. Sim. Mas, Renata, pra gente encerrar, nós temos uma pergunta clássica aqui no Que Não Fazer em Vendas, né? E a pergunta é a seguinte: afinal de contas, amiga Renata Centurion, o que não fazer em vendas? É um pouquinho do que a gente vem falando, né, durante toda essa nossa conversa, mas o que não fazer em vendas, a primeira coisa que eu diria assim, disparado de todo o resto, é nunca mentir em vendas. Então, Boa. não tem espaço para mentira. E eu ainda vejo, por incrível que possa parecer, em 2025, pessoas inventando, né? Ah, eu vou te dar isso, mais aquilo. E aí, vendas promete um negócio que CS não consegue cumprir. Boa. E aí você vai perder o cliente. Né? Se Uhum. você olhar para a nossa ampulheta, para quem não conhece a ampulheta da Win by Design, a jornada do cliente, ao invés da gente trabalhar naquele funil típico, a gente pega esse funil de vendas e marketing, deita ele de lado, duplica e transforma ele numa ampulheta deitada. Do lado esquerdo, eu tenho toda a parte de aquisição. E do lado direito, eu tenho toda a parte de expansão, né? Retenção e expansão. Se eu olhar para a parte de aquisição, marketing e vendas, é aí que está o custo. Né? O custo é todo de marketing e vendas. Se o cara, depois que ele converte, ele não continua com a gente não consegue fazer expansão, a gente não ganha dinheiro e não expande. O dinheiro está do lado direito, onde a gente tem a retenção e expansão. Sim. Ou seja, se eu minto, invento história, faço uma espuma que não vai acontecer, é impossível desse cara, né, dessa empresa, continuar como nosso cliente. Então eu perdi todo esse dinheiro. Então o meu CAC vai nas alturas, eu aumento pra caramba meu custo de aquisição de cliente e eu não transformo isso em LTV, porque o lifetime value não acontece. Né? Então, eu tenho um prejuízo gigantesco. Então, se tivesse uma coisa, Renata, qual é a única coisa que jamais posso fazer em vendas? Não minta, não invente, não espume, né? Você tem que, a sua expectativa, né, criada em vendas, ela tem que corresponder à realidade entregue com o CS, relacionamento do cliente. Porque senão você não vai reter e tudo desmorona. Então, eu vejo muita gente falando que o balde é furado em vendas, por causa de... Eu falo, gente, mas não é possível que você não aprendeu, né? E aí o cara continua perdendo cliente, continua com o balde furado e fala, meu Deus, como é que você não consegue enxergar isso? Então, assim, jamais você prometa o que você não pode cumprir. Porque isso é o que nunca, não vou nem usar não, nunca fazer em vendas. É isso. É isso. Boa. Simples assim, gente. Muito bom, senhoras e senhores. Renata Centurion com a gente, que bacana. Poxa, quero mais, quero mais. Papo que não cabe num episódio só, não cabe num episódio. Olha, antes assim, onde se encontra Renata Centurion nas redes sociais? Quero falar com Renata Centurion. Como é que eu faço, Renata? LinkedIn, Renata Centurion. E eu publico várias coisas, a gente tem várias Bastante mesmo. traduções, né, também do material de fora, e aí a gente traz a ambientação brasileira, porque tem muita coisa que no nosso cenário é diferente, e também no Instagram, Renata_Centurion, aí lá tem um pouquinho de tudo, tá, gente? Tem um pouquinho de dia a dia, tem um pouquinho de coisas engraçadas, misturado com coisas femininas, né, ligadas ao... Como é que a gente traz o mundo feminino junto com o mundo masculino, como é que a gente se ambienta nisso. Então, tem um pouquinho de tudo mais light, muito mais conversacional ali no Instagram. E aí eu aguardo vocês todos lá nas minhas redes sociais pra gente se falar. É isso aí, sigam Maravilha. Renata Centurion. Minha amiga, obrigado demais. Já acabou? Demais. Já acabou, Não, pois é. É o que eu falei, é papo que não cabe num episódio só, mas temos aí, né, um compromisso da gente fazer. Parte 1 somente. Mas eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua dedicação, e não só aqui nessa hora com a gente, mas pela tua dedicação a explicar o que é vendas feita de forma consistente, de forma ética, de forma digna, como você faz, como vocês fazem, né? O Iaco também é um grande cara, as palestras deles são uma coisa incrível. Então, obrigado por toda essa entrega que você tem pra gente, viu? Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, adorei. Pena que acabou esse nosso tempo. Pena que acabou. Pois é, Luiz.
Renata, eu quero te agradecer também obrigado pelo teu trabalho para com a sociedade, porque eu aprendi muito com os teus conteúdos, aprendo bastante com os teus conteúdos, uso uma boa parte disso como fonte, até quando eu vou dar aula, para usar como referência. Então, obrigado pelo que vocês têm feito no mercado, pelo que você tem feito, o teu papel enquanto mulher, enquanto pessoa de vendas, enquanto profissional, que trata vendas de um alto nível. Ou seja, o que antes a gente só tinha uma figura que era, né, não bem vista, você leva vendas a um outro nível. Então, muito obrigado demais pelo teu trabalho com a sociedade, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada pelo carinho, obrigada pela nossa conversa. E é sempre assim, gente. A gente traz de uma forma leve, engraçada. A gente fala besteira também, mas tudo no bolo. Boa. Matheus, põe a Renata de volta aqui no nosso fundo aqui. Muito bem, olha só. Boa. Para você aqui, encerrando mais um O Que Não Fazer em Vendas, nosso episódio de número 72. Semana que vem estaremos mais uma vez aqui na Vesa TV com mais um episódio inédito. E é claro, esse episódio vai estar disponível na nossa playlist da Vesa TV e vai estar também disponível ali com a Renata também, beleza? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela tua atenção e semana que vem estaremos aqui de novo. Valeu, Valeu, gente. abraço, Grande abraço. até mais, Valeu. tchau, tchau.